Bom dia a todos, alegria poder estar de volta aqui. E eu estou aqui um pouco ansioso, porque o pastor Gerson deu a nós o desafio da gente pregar e expor o livro de Atos dos Apóstolos, né? Atos dos Apóstolos é um dos livros que tem assim uma certa dificuldade pelo tamanho dos capítulos, né? E assim que ele voltar, talvez a gente vai ter que rever algumas formas de expor, porque a gente fica meio ansioso com o horário, né? Porque o livro, né, os capítulos são grandes, né? Então é um tanto quanto difícil para a gente pregar este livro dos Atos dos Apóstolos. Mas, ao mesmo tempo, é uma bênção, uma alegria. Eu fico tão feliz, tão alegre, né, quando eu começo a entrar na história da igreja, né? A história da igreja é algo muito maravilhoso. Eu estava pensando esses dias o seguinte: se a gente não tiver... A Bíblia tem 66 livros. Mas se tivesse só Atos dos Apóstolos, eu já acreditaria. Já estava certo para mim, é verdade. Se tivesse só Atos dos Apóstolos, eu não precisava de mais nenhum livro, eu com certeza me converteria ao Evangelho. Se você não leu ainda, não perca esta oportunidade. Quando a gente é criança, a primeira coisa que a gente gosta de começar a ler são as histórias, né? Historinhas. E o livro do Atos dos Apóstolos é a história da igreja. Como é que começou a igreja? E nós queiramos ou não, nós estamos ligados lá. Muito dificilmente você vai conseguir escapar de estar ligado nesta história. Se você realmente teve a experiência, e preste atenção no que eu vou dizer aqui, a experiência do novo nascimento em Jesus Cristo, tem esta convicção da tua salvação, como já foi dito aqui hoje, né, pelos irmãos que me antecederam aqui, né, especialmente o Rogério, não porque você merece, não porque você tem nenhum merecimento, mas porque a graça te alcançou, né? Se você teve esta experiência, você não é salvo por merecimento, mas por graça. Se você teve esta experiência do novo nascimento, você está ligado aqui, ó, no livro dos Atos dos Apóstolos. Não tem outra chance para você. Portanto, eu quero desafiá-lo a ler. Leia, releia, leia de novo, preste atenção. Uma das coisas que eu tenho observado no livro dos Atos dos Apóstolos é o seguinte: tem uma tríade, talvez uma maneira de você ler os Atos dos Apóstolos com este foco. Qual é o foco? O foco é o seguinte, ó. Primeiro, você vai observar que sempre estão... O livro de Atos dos Apóstolos sempre vai fazer um destaque para a oração. Ah, pastor, então esse negócio de oração, eu não estou... Mas, se você é um cristão realmente nascido de novo em Jesus, você gosta de orar. Você tem esse desejo no seu coração. Segunda coisa que você vai sempre observar no livro dos Atos dos Apóstolos é que eles estão sempre sendo plenos, cheios do Espírito Santo. Interessante. E a terceira coisa é a seguinte: eles estão sempre, o foco do livro está sempre na proclamação do Evangelho. Então essas três coisas: oração, plenitude do Espírito e proclamação do Evangelho. Esse é o foco do livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 4 vai tratar exatamente do conflito gerado. Por que
existia esse conflito? Porque se você perceber, e aí eu quero que você perceba isso, a cura do paralítico é um detalhe. Presta atenção nesses detalhes no livro de Atos. A cura do paralítico, Pedro pega como um gancho, um pequeno detalhe, né? Tem gente que acha que, não, a cura do paralítico foi tudo. Não, Pedro pega para pregar o evangelho, para defender a tese de que Jesus Cristo ressuscitou. E aí ele cria uma grande confusão. Por quê? Porque quem tomava conta da religião eram quem? Os saduceus. Exatamente, os saduceus não acreditavam na ressurreição, eles não acreditavam em espírito, eles não acreditavam em anjos, eles não acreditavam em nada disso. E aí, para defender a religião, eles então começam uma perseguição em cima dos apóstolos. E aí o capítulo 4 então vai tratar disso. Capítulo 4 vai tratar disso. Por quê? Porque Pedro, né, Deus faz aquele milagre, né, mas Pedro não perde a oportunidade de falar para eles de que Jesus Cristo era o Messias de Deus, era o Deus encarnado, era o Deus que ressuscitou, e aí, então, há uma fúria, e eles são presos. Mas vamos lá, diz assim, falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e o saduceu. Está aqui a turma toda, a chefaiada toda aí da religião, está certo ou não? Muito bem. E eles estavam, o quê? Ressentidos por ensinarem eles, o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Por que eles estavam bravos? Porque os apóstolos estavam, anunciando a ressurreição. Olha só que coisa interessante, né? Às vezes, é dentro da religião que a gente arruma a oposição. É verdade ou não? Dentro da igreja, às vezes, a gente arruma os opositores. Então está lá os opositores, os defensores da boa religião. Muito bem, versículo 3. E aí, então, eles foram presos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere, até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000 pessoas. Quase 5.000 homens. Queridos, quem lembra como que era Pedro antes da descida do Espírito Santo? Como que era Pedro? Quem lembra aí? Como é que... O que Pedro fez quando Jesus foi para a cruz? Como diz lá no inglês, ele era um yellow chicken, né? Um frango. Um yellow chicken, não, amarelou. Ele não amarelou? Amarelou. E agora? E agora, o que Pedro está fazendo aqui? Olha só que coisa. Gente, a gente precisa valorizar o poder do Espírito Santo. Eu não sei como é que você quer chamar, né? Nós aqui na nossa igreja, nós nunca pensamos nisso. Apesar de eu e o pastor Gerson somos de descendências pentecostais, olha só. Mas acho que nós somos os mais batistas de todos os batistas, porque os batistas creem no poder do Espírito Santo. Logicamente, não na doutrina ensinada pelos irmãos pentecostais, os quais eu amo e os respeito muito. Mas vocês podem perceber que Pedro era uma pessoa antes da descida do Espírito e outra pessoa depois do poder do Espírito Santo.
Quer dizer, o camarada que se escondia, agora se expunha. Tinha medo. Verdade ou não? Tinha medo. O cara que tinha medo de ser preso, agora falava assim, quer me prender? Me prenda. Era assim. Quer me pôr na cadeia? Me põe, porque aqui, ó, o capítulo 3, você vai observar que depois que esse paralítico ficou curado, o que eles fizeram? Pegaram o paralítico e puseram do lado deles, diz o texto. O paralítico ficou junto deles. E todo mundo olhando. Caramba, o que esse camarada aprontou aí? Esse homem estava pedindo esmola lá, agora está curado. Está andando, está perfeito. Então, o que é muito interessante é isso, né? E o que acontece depois da pregação de Pedro? 5.000, cerca de 5.000, segundo os historiadores, né, os comentaristas, 5.000 homens, segundo eles era tanta gente, porque tem muito mais mulher do que homem, vocês têm que concordar com isso, né? Eu falei assim, não dá para contar as mulheres, vamos contar só os homens. Então vocês imaginam quanta gente não tinha? Era muita gente. Numa pregação de 120 foi para 3.000. Agora, ele continuou pregando, foi para 5.000. Então dá para perceber que o poder do Espírito Santo, com muita clareza, ele não é para deleite pessoal. Ele tem propósito. O poder do Espírito Santo, ele pode ser sim, para deleite pessoal, para que realmente a alegria do Espírito Santo esteja em nós, habitando na nossa vida, mas tem como foco, como propósito, a evangelização, a proclamação do Evangelho. Então, vamos lá, capítulo 4, verso 5. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém, aqui continua a chefaiada, né? As autoridades, os anciões, os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Um detalhe aqui para você aprender. A mesma turma que tinha julgado Jesus era a mesma turma que estava julgando Pedro. Era a mesma turma. Eram os mesmos. Estavam lá os camaradas de plantão. Versículo 7. E pondo-os perante eles, os arguíram com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isto? Então Pedro, o que Pedro estava o quê? Cheio do Espírito Santo. Já não era o yellow chicken. Já não era o frango. Já não tinha amarelo, já estava cheio do Espírito Santo. Lhes disse, autoridades do povo e anciões. Aí o camarada fala forte mesmo, né? Aí ele se põe na frente dos homens e canta forte, fala alto, né? Fala alto. Ele diz assim, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo com que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Eu fico sentindo Pedro pregando assim, né? Que autoridade, né? Que poder, né? Não há debaixo do céu nenhum outro nome. Eu quero dizer uma coisa para você. Talvez você frequenta aqui, ou talvez você está aqui pela primeira vez, eu não sei, eu já veio aqui algumas vezes.
Talvez você fique duvidando, de vez em quando vem essa dúvida no seu coração. O Espírito de Deus me manda falar isso para você nesta manhã. Se você não se curvar diante desta verdade, você realmente não tem a salvação. Porque a salvação, diz a Escritura com todas as letras, é somente para aqueles que reconhecem e aceitam Jesus Cristo controlando e dirigindo as suas vidas. Está claro isso? Vamos lá, capítulo 4, verso 13. Ao verem a intrepidez de Pedro, olha lá, o camarada estava macho mesmo, né? E Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, está vendo? O homem estava junto, nada tinha o que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome, e a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Aí vem Pedro de novo. Mas Pedro e João lhes responderam: vocês acham que nós vamos parar de falar? Vocês estão malucos? Não vamos mesmo. Não vamos. Julgai se é justo diante de Deus ouvir a vocês ou ouvir a Deus. Verso 20. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, forçaram mais a barra, os soltaram, não tendo achado como castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele homem em que se operara esta cura milagrosa. Interessante, alguns versículos chamam a atenção da gente. Por que colocaram esse versículo aqui? Não é? Parece que está fora do contexto, não está? Era um homem. Mas aqui tenho a ideia, tenho o pressentimento de que esse versículo está colocado simplesmente para confirmar de que aquele homem não era uma criança e que, sei lá, com desenvolvimento não. O homem tinha mais de 40 anos de idade. Então, é muito interessante, né, alguns versículos na Bíblia. Muito bem, aí olha só. Aí vem de novo a oração, verso 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que nele há, que dissestes por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel. Aqui eles estão colocando uma reclamação na sua oração diante de Deus. Estão dizendo: Deus, olha aí o que esses camaradas fizeram. Né? Verso 28, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Tinham esta convicção de que estava tudo determinado. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos seus servos que anunciem com intrepidez a tua palavra. Gente, isso aqui para mim é o cúmulo.
pensa um pouquinho comigo. Você está sendo perseguido, lá no emprego, lá na sua vizinhança, pela sua família. Quando você vai orar diante de Deus, o que você fala para Deus? Oh Deus, me livra, né? Oh Senhor, pelo amor de Deus, tira esse camarada daqui. Não é assim? A gente não corre do problema. Mas olha o que o camarada cheio do Espírito Santo, ele fala. Verso 29. Ele fala assim: Senhor, olha para as suas ameaças, mas concede o que para nós? O que eles estão pedindo para Deus? Eles estão pedindo para Deus tirar a dificuldade? Gente, quando eu me deparei com esse versículo, eu falei: Senhor, como eu sou fraquinho, né? Como eu preciso do poder do Espírito Santo. Porque eu só fico reclamando das lutas, das dificuldades. Fico chorando: oh Senhor, me tira da luta, me tira disso. O camarada está me perseguindo. Olha esse colega de trabalho que o senhor pôs aqui no meu lado. Não é assim que a gente faz? Mas aí, eles chegaram lá e falaram: Senhor, é o seguinte, olha as ameaças dos camaradas aí. Mas Senhor, nós não vamos pedir para o Senhor tirar as ameaças. A única coisa que a gente vai pedir, Senhor, é para que o Senhor nos dê intrepidez, nos dê autoridade para pregar a Tua palavra. Verso 30, enquanto estendes a mão para fazer o quê? Curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do Teu santo servo Jesus. E aí, quando eles oraram, diz o verso 31, o que aconteceu? Tremeu. Tremeu o lugar. Que coisa. Que diferença da nossa igreja dos dias de hoje, né? Que diferença. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Ficar cheio do Espírito Santo para quê? Para ter autoridade. Gente, eu não quero pôr peso sobre vocês, não é essa a minha ideia, e tenho certeza que o Espírito Santo de Deus não tem esta proposta também. Mas eu tenho certeza que tem gente aqui que tem vergonha de falar no seu convívio que segue a Jesus. Certeza. Sabe por que eu tenho certeza? Pelas minhas experiências. Eu batizei um casal alguns anos atrás, e esse casal era muito estranho, mas eles queriam ser batizados, eu discipulei, mas eles passaram todo o tempo que eu os conhecia escondidos da família. A família não podia saber que eles haviam sido batizados. Dá para entender alguma coisa assim? Vergonha? Medo? Por quê? Porque eu sirvo a Jesus? Eu tenho mais é que falar, eu tenho que tocar trombeta mesmo a respeito daquilo que Jesus fez na minha vida, porque se eu tive uma experiência de novo nascimento, a minha vida foi mudada, o que eu era e o que eu sou. Esse é o meu testemunho. Eu sei o que eu era e eu sei o que eu sou hoje. Eu sei o que Deus fez na minha vida. Essa semana eu tive uma conversa bem gostosa com Deus a respeito disso. De vez em quando eu me recordo e eu começo a lembrar: Senhor, obrigado. Eu lembro direitinho as cenas na minha cabeça, como é que foram aquele encontro real, aquela coisa gostosa com o Senhor,
aquele tempo, o dia que eu tomei a decisão de seguir ao Senhor. Eu cheguei em casa por volta das 10 horas da noite, passei a noite inteira de joelho lendo os 4 evangelhos. Li numa noite inteira, não dormi. A experiência do novo nascimento, ela pode ser diferente na vida de cada um, não precisa ser igual para todos, ela é diferente, mas ela tem que existir. Você tem que ter isso marcado na sua vida. Isso tem que realmente estar patenteado. Você sabe quando realmente você teve um encontro real com Jesus Cristo. Versículo 32 diz assim: da multidão dos que creram. Aqui agora a igreja já está reunida, já tem uma configuração da igreja, né? Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua, nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Aí aparece, para fechar o capítulo, a figura de um dos homens emblemáticos da palavra de Deus, que é Barnabé. E diz assim: José, a quem os apóstolos deram o apelido de Barnabé, que significa ajudador, é o que está sempre disposto a ajudar de alguma maneira, né? E aí, diz aí o texto que ele era natural de Chipre, uma ilha. E aí, como se tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Amém? Que o Senhor realmente abençoe a sua palavra. Eu gosto muito deste ato, porque ele é simbólico, mas ele tem um significado tão maravilhoso. E os católicos fazem isso, que é isso aqui, ó. Beijar esta palavra. Quando eu beijo a palavra, eu estou dizendo assim: olha, eu amo essa palavra. Eu acolho esta palavra. Você ama esta palavra? Feche os seus olhos. Jesus, nós precisamos, nesta manhã, da autorização do Teu Espírito Santo. Precisamos de algo mais profundo, porque nós estamos ligados à igreja primitiva, nós estamos ligados aos primeiros irmãos, aos primeiros cristãos. Nós queremos de verdade que o Teu Espírito Santo, Teu próprio Espírito Santo, aplique esta palavra nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos, então, a gente já falou, né? A igreja primitiva, né? Ela tomava rumos bem diferentes depois da descida do Espírito Santo, né? Após o Pentecostes, a igreja é uma nova igreja, não tenha dúvida. É uma igreja completamente diferente. O grupo de cristãos era um grupo ousado, cheio da graça e do poder de Deus. Então, quer dizer, ninguém mais estava preocupado ou com medo. Não, todo mundo estava cheio da autoridade de Deus. Eu fico lembrando, né? De algumas coisas algumas coisas que aconteceram há alguns anos atrás, né?
Acho que até compartilhei isso na primeira vez que eu preguei, porque as igrejas tiveram um momento de avivamento dos anos 60 até os anos 80, mais ou menos, né? E, logicamente, gerou muita polêmica, muita dificuldade doutrinária, foi uma confusão generalizada. Mas uma coisa a gente não pode negar, né? Que houve um avanço no Evangelho no Brasil, o crescimento do Evangelho no Brasil foi significativo. Eu tenho uma revista Veja na minha casa, que mostra que a maior influência para o benefício social das favelas no Rio de Janeiro é influência da igreja evangélica. Eu não sei se alguém lembra desta revista, se alguém quiser eu posso emprestar. Uma matéria enorme, mostrando como o poder do evangelho pode mudar as estruturas de uma sociedade. Uma outra revista, naqueles anos, trouxe, né, uma pesquisa mostrando o seguinte, interessante, não aconteceu isso, né? O camarada quis dar uma de profeta, mas eu acho que ele não profetizou corretamente. Mas ele mostrava, o caminho era interessante, porque ele mostrava o seguinte, que na proporção em que as pessoas fossem se convertendo, a nossa sociedade, inclusive a nossa política, seria influenciada pelo benefício do Evangelho. Isso a gente não viu. Obviamente que aqui ou ali, né, isso aconteceu, né? Eu conheço, né, algumas coisas boas no meio da política que realmente tem beneficiado as pessoas, né? Mas, obviamente que uma igreja cheia do Espírito Santo, um cristão, um crente cheio do Espírito Santo, com certeza ele vai ter resultados muito maiores e melhores dentro do seu contexto, primeiramente pessoal, familiar, social. Com certeza ele será um crente diferenciado, né? Então, eu gostaria, não vai dar para terminar mas eu gostaria de dizer algumas coisas aqui, ó. Dentro desse texto, dizer o seguinte, olha, ninguém consegue interromper uma igreja cheia do Espírito Santo. Vocês concordam com isso? Hã? Sabe que uma das coisas que de vez em quando eu brigo com Deus, eu falo, Deus, eu sempre orei, quando eu era garotão, né? Eu fui presidente da Juba ABC, né? Rogério lembra da Juba ABC, não sei nem se tem ainda a Juba ABC, fui presidente da Juba ABC, então eu sempre fui um jovem, né, idealista, né? Então eu achava o seguinte, olha, a igreja é a única forma de mudar essa nação, e eu fazia movimento, nós colocávamos 1.500, 1.600 jovens nas igrejas, levando grupos de música, e fazia uma festa, era um barulho santo, era uma coisa gostosa, né? Onde realmente Deus usou aquele movimento de uma forma maravilhosa. Eu me recordo que quando me converti, para vocês terem uma ideia, acho que eu já contei isso aqui, se eu contei, me perdoa, mas para vocês terem uma ideia, eu me converti num grupo de jovens, talvez uns 8 jovens, orando. Tem tudo a ver com Atos, tem ou não tem? Estava lá, de joelho, o grupo de jovens orando, e eu lá desconfiado, falei, cara, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui no meio dessa cambada aqui? Porque esse cara orando, o pessoal orando. E eu me levantei dali, convertido, chorando, quebrantado, diante de Jesus. Senhor Jesus, tem misericórdia da minha vida. Se realmente Deus existe, essa foi a minha palavra. Se realmente Deus existe, Ele realmente vai mudar a minha vida. Ele vai dar propósito na minha vida. E dali para frente, eu realmente tive uma experiência muito grande. Sabe, daquele grupo de jovens, de 8 jovens, depois de um ano e meio, eu não estou bem certo, estou meio, entre 1 ano e meio e 2 anos,
nós tínhamos uma juventude, na primeira igreja batista de Santo André, de 300 jovens. 300 jovens, a ponto que às vezes o culto de jovem de sábado era maior que o culto de domingo. De tanto jovem, mas jovem mesmo, né? Eu gosto de contar uma história. O pastor Jonas Machado, que já esteve pregando aqui, né? Talvez alguém não conheça essa história. O pastor Jonas Machado era um adolescente. Eu fui num culto de jovens. Eu estou contando essas coisas porque realmente Deus faz. E eu quero desafiar que Deus realmente comece a fazer isso na sua vida, na minha vida. E aí o pastor Jonas Machado era um adolescente. E aí eu convidei ele para pregar. Era tudo maluco. O pastor Edson era doido, né? E um monte de doidinho embaixo, né? Aí o pastor Edson dava para nós o direito de um domingo por mês de dirigir o culto. Então a gente fazia o louvor, a juventude, né? 300 jovens, ele não podia segurar, né? Porque era a moçada saía de domingo à tarde, distribuindo folheto, falando nas estações de trem. Era um negócio, era algo extraordinário. E aí, o que aconteceu? O pastor Jonas pegou, foi pregar, e ele era um bom pregador. Ele era meu discípulo, meu discipulador. Ele que me discipulou, ele era mais novo do que eu, e ele me discipulou. E aí, veja só, o pastor Jonas Machado pegou, subiu no púlpito para pregar. Garotinho, magrinho, pequenininho. Eu lembro disso, eu fico feliz, né? Ele olhou para aquela igreja grande, daquele tamanho, não sei o que deu nele, a gente não sabe, até hoje a gente conversa, a gente dá risada, mas ele não sabe o que aconteceu. Hoje é um doutor, doutor, tem doutorado pela faculdade metodista, é uma bênção de Deus, né? E aí o Jonas começou a chorar. Ele não pregou. Começou a chorar. E aí o pastor Edson, aquele jeitão dele, pôs a mão assim, coçou a cabeça, olhou para mim e falou: e aí? Mas a gente percebia que algo de Deus estava no nosso meio, naquela noite. Aí eu peguei, fui lá, abracei ele, peguei o microfone, fiz o apelo. A gente costumava fazer apelo, nós éramos crentes naquela época. Sabe quantas decisões nós tivemos? 40 decisões. Encheu assim, ó, a frente. 40 decisões, jovens quebrantados, chorando, dizendo: eu quero Jesus, eu preciso de Jesus. Eu tenho uma afilhada de casamento, que é casada com um primo meu, que foi casada com um primo meu. Há um tempo atrás ela nos convidou para um jantar, eu nem sabia de nada. Chegou lá, ela falou assim: sabe por que eu estou convidando vocês aqui? Porque hoje é aniversário do meu novo nascimento em Jesus Cristo, e vocês foram responsáveis, porque naquele dia, das 40 pessoas que se decidiram naquele culto, ela era uma das pessoas que estava lá no meio. Vocês entendem o que eu quero dizer, queridos? Entendem o que eu quero dizer? Então, ninguém consegue interromper uma igreja cheia do Espírito Santo. Não dá. E aí, uma igreja cheia do Espírito Santo nunca será interrompida por 4 razões. Está aqui, tem outras razões, não dá para eu pregar tudo, mas a primeira dela é que o medo é colocado de lado. Está patenteado aqui, é verdade ou não? Não tem mais medo. Um crente cheio do Espírito Santo, ele não tem medo. Ele fala com intrepidez o Evangelho de Jesus. Ele prega com autoridade. Ele não precisa se envergonhar. Ele sabe em quem ele tem crido. E é assim a vida de Pedro. Foi assim. Pedro, né? A serva, né, que estava lá no pátio, lá, Pedro falou assim: não sou eu não. É você estava seguindo ele. Não, eu não. E ó,
escapou e falou, não. Pedro vê o galo cantar por 3 vezes, e ele entra em amargura, e choro, e planto, e daqui a pouco o Espírito Santo vem sobre ele, e ele era um homem diferente. Olha só, aqui tem uma base, e tem outras mais, por esta Bíblia fora. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o quê? O Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre eles, sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o quê? O Espírito Santo. Quem que batiza com o Espírito Santo? É Jesus. Jesus é o batizador. Então tem aí uma dificuldade. Não, eu recebo a Cristo, eu tenho Jesus na minha vida, mas eu preciso da plenitude do Espírito Santo. Então às vezes isso, né? Olha só, a gente tem uma base bíblica aqui muito clara. Quer dizer, as pessoas podem acreditar, mas elas precisam realmente conhecer o poder do Espírito Santo para poder ter autoridade para viver a vida cristã. Ou do contrário, essas pessoas viverão uma vidinha muito fraquinha. Eu acho que eu vou na igreja hoje. Eu acho que eu vou orar hoje. Eu acho que eu vou ler a Bíblia hoje. Crente galinha da Angola. Já viu crente galinha da Angola? Estou fraco. Não é assim que fala a galinha da Angola? Estou fraco. Está fraco, anêmico, sem força, sem vigor, sem autoridade, medroso, cheio de medo. O medo é colocado de lado. A gente vê os apóstolos aí sem medo nenhum, entrando na frente dos mandão lá, do chefe da sinagoga, lá, quem viesse estava sendo enfrentado, porque eles falavam assim, olha, eu sei em quem tenho crido, eu sei o que eu tenho visto, o que eu tenho crido, o que eu tenho ouvido, eu não vou abrir mão disso. Segundo, a oração na vida, né, de quem realmente tem o poder do Espírito Santo, ela é abundante e fervorosa. Eu não acho que eu vou orar, não. Eu vou orar, eu tenho meu horário de oração. A gente vê em Atos dos Apóstolos, eles tinham as horas certas para orar. Eram disciplinados, eles oravam, e eles oravam com fervor, né? Se a gente entrar só nessa oração aqui, eu pregaria o resto do dia. Só sobre esta oração aqui, dá para pregar o resto do dia, porque tem coisas tremendas dentro desta oração para a gente aprender, né? Queridos, a oração é abundante e fervorosa na vida de quem realmente está pleno do Espírito Santo. Terceiro lugar, o Evangelho é anunciado com ousadia. Precisa ter medo. Fala de Jesus. A igreja traz. A igreja precisa trazer. Quem é a pessoa que você vai... Você não evangelizou ninguém esse ano. Você não ganhou nenhuma vida para Jesus esse ano ainda. Você não falou de Jesus para ninguém esse ano. Dá tempo ainda. Dá tempo. Dá tempo de falar de Jesus ainda. Sabia? Amanhã. Quem é a pessoa? Põe na tua mente, fala, Senhor, eu quero falar de Jesus para fulano. Quero falar para o José, quero falar para Maria. Senhor, me dá autoridade. Me dá força. Eu quero falar do teu Evangelho.
A gente não tem tempo, mas esses versículos, eles são tremendos, né? Porque realmente há uma intrepidez, uma autoridade dos nossos queridos irmãos primitivos, né? É gostoso de ver, né? É maravilhoso, a gente fica realmente, né? Quando você começa a ler o livro de Atos, você fala, não é possível, isso precisa acontecer. Você sabe que, eu comecei a falar, não terminei, mas uma das tristezas que me veio ao coração, é que eu orei tanto, né, pelo avivamento, e eu vi tanta coisa boa acontecendo, eu vi tanta coisa, né, maravilhosa acontecendo, e uma das coisas que eu orava, tá vendo? De vez em quando a gente ora errado, né? Mas não acredito que é por causa da minha oração. Eu orava porque eu pensava comigo assim, puxa vida, a televisão é uma das formas boas de se pregar o Evangelho. E com certeza é. Só que alguns espertalhões usaram este veículo de forma incorreta, né? De forma incorreta. São poucos aqueles que estão usando de forma sábia, mas uma grande parte está usando de forma incorreta, porque o Evangelho poderia realmente ser pregado de uma forma efetiva através dos veículos de comunicação, mas que Deus tenha misericórdia. Então, o Evangelho é anunciado com ousadia. Em quarto, o ambiente é envolvido pelo espírito da santa generosidade. Interessante, né? Vocês percebem que há um espírito aqui? Não é alguma coisa assim, olha, a gente precisa trazer a cesta básica na igreja. Não é uma coisa imposta, né? É tão legal porque diz assim, olha, não havia nenhum necessitado, todo mundo estava suprido, a coisa era boa, não havia ninguém precisando de nada. E é interessante, né, que algumas pessoas falam, mas isso aqui é comunismo, né? Então tem que vender as minhas coisas. Não, sabe o que eu acho? Eu acho o seguinte, eu acho que o que acabou acontecendo aqui é que as pessoas, elas começaram a perceber de que precisavam de muito pouco para viver, e a gente ainda não percebeu isso. E é verdade isso. Não é que lá em Atos dos Apóstolos, você vende aqui o seu negócio, divide com o outro, não. O ambiente era de generosidade. Você tem necessidade, nós vamos suprir a sua necessidade. Você tem necessidade, vai ser suprido. Não precisa ninguém ficar apavorado. Eu não preciso de tudo isso. Na hora certa eu vendo o que eu preciso. Sabe por quê? Porque eu estava desapegado. As pessoas estavam desapegadas. Sabe por quê? Porque há uma convicção, quando você está cheio do Espírito Santo, que esta vida aqui vai acabar. O Rogério, eu fiquei feliz, Rogério, quando você falou sobre, né, a idade, né? Eu estou chegando lá também, Rogério, né? Mas eu fico feliz, sabe por quê? Porque um jovem como você, né, tem sintonia com essa coisa que eu estou tentando explicar aqui. São poucos, a maioria dos jovens não tem essa sintonia de que a vida vai acabar. Queridos, encerrou, não dá, a gente ficaria o resto do dia. Fecha os olhos. A conclusão é, ser cheio do Espírito Santo é a única maneira de nós estarmos preparados para ter autoridade espiritual e servir a Deus na obra que Ele tem para nós neste mundo. Você tem necessidade do Espírito Santo? Não é uma opção. Jesus disse no último dia, o dia mais importante da festa, Jesus levantou-se e disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então,
o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. O apóstolo Paulo escrevendo diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. O salmista diz: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Jesus, nós temos sede do Senhor. A gente reconhece nesta manhã que realmente não dá para viver a vida cristã, a não ser que seja viver na plenitude do Teu Espírito Santo. Queremos aprender com estes queridos irmãos que o Senhor deixou para nos ensinar. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra nesta manhã. Nós oramos no nome precioso de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. É nesse nome poderoso que nós queremos fluir, Senhor, porções dobradas do Teu Espírito Santo. Nós queremos porções dobradas do Teu Espírito Santo, porque os dias são maus, são dias difíceis, são dias de lutas, são dias de trevas, onde a Tua igreja tem sido afrontada, onde muitos têm usado a Tua igreja de forma tão desregrada, de forma errada. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Aviva a nossa igreja, aviva o Teu povo nesta nação, Senhor. É a minha oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o povo de Deus diz amém. Amém. Querido.